site. E o entrevistado deste sábado é o candidato Serafim Corrêa, do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Oi, candidato, boa tarde. Boa tarde, Cléo, boa tarde, Rafael. Candidato, relembrando um pouco a sua trajetória política mais recente, o senhor foi prefeito de Manaus entre 2005 e 2008, depois concorreu à reeleição, mas não ganhou. Na última eleição, o senhor foi eleito deputado estadual. Por que o senhor quer deixar de ser deputado para tentar governar mais uma vez a nossa cidade? Veja, ninguém é candidato de si próprio. E eu falo agora para você que está me vendo em casa. Eu sou um político de Manaus. Eu fui eleito deputado estadual com a maior votação de alguém em Manaus, 35 mil votos. Eu ando muito na cidade e começaram a vir os apelos. As pessoas chegavam comigo e diziam assim: Sarafa, acabaram com a domingueira, acabaram com a integração temporal plena, acabaram com a meia na catraca, acabaram com o boi em Manaus, volta, Sarafa, volta. E eu dizia, não, eu estou pensando, sou deputado estadual. Só que essa pressão foi aumentando. De outro lado, o meu partido também, entendendo que politicamente era oportuna a minha candidatura, e eu decidi aceitar o desafio. Sou candidato a prefeito, tenho como vice a professora Cristiane Balheiro e mais 62 aguerridos candidatos a vereador. Todos nós, os 64, os militantes do nosso partido, amigos, parentes, todos empenhados na campanha e recebendo com alegria o carinho do povo da cidade de Manaus. O que vai acontecer no dia 2 de outubro eu não sei, mas vamos aguardar a noite do dia 2 de outubro, que talvez as pesquisas sofram mais uma derrota e vejam que quem está com o pé no segundo turno somos nós. Agora, candidato, muito se fala, é até um assunto polêmico, de candidatos que se elegem para um cargo e não terminam o mandato e já concorrem a uma outra eleição. O senhor comentou agora 35 mil votos aqui para deputado estadual. Se candidatar a prefeito e sendo eventualmente eleito, deixando de ser deputado estadual, não seria trair esses 35 mil votos? Não, porque este apelo veio da rua, Rafael. Eu não sou candidato, como disse, de mim próprio. Eu sou candidato exatamente porque esses segmentos que sempre me apoiaram, apelaram para que eu voltasse a disputar a eleição do Executivo. Eu entendo que quando você é parlamentar, cabe você largar o parlamento para ser candidato ao Executivo. O inverso não vale. Quando você é eleito para o Executivo, não cabe você largar para ser candidato ao Legislativo. E assumo o compromisso, desde logo, isso está inclusive registrado no TRE, que, se eleito, não serei candidato à reeleição. Eu entendo que Manaus precisa de alguém que faça o que tem que ser feito, pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Fazer obras de infraestrutura que causam transtornos, mas que resolvem a vida. Quando eu tomei a decisão de fazer o viaduto Miguel Arraes e a Maceió, isso causou muito transtorno. Eu apanhei 3 anos, mas hoje, se não existisse aquela obra, ninguém andava no sentido norte-sul em Manaus. Aproveitando então essa questão da mobilidade urbana, o senhor falou que vai mudar a faixa azul de lado, do esquerdo para o direito, e também propõe a criação de uma via central na Constantino Neri e na Torquato Tapajós, não é isso? Exatamente. Como é que isso vai ser viabilizado? Muito bem. Desculpe, eu vou falar diretamente com você que está me assistindo e que todo dia sofre com a faixa azul. Apenas menos de 10% dos ônibus abrem para o lado esquerdo e 100% dos ônibus abrem para o lado direito. Ora, qual é o lógico, o racional? É que você atenda os ônibus que estão do lado direito. A faixa azul é uma coisa boa, mas ela está do lado errado. Agora, existe uma outra coisa boa que a prefeitura começou a fazer e parou, que é o recuo das paradas. Havendo o recuo das paradas, os outros carros passam e não há grande confusão. A pista central você tem 3 pistas na Constantino indo e 3 vindo. Você faria uma 7ª pista central, substituindo aquelas estações do Expresso, indo dali da Constantino até a Cidade Nova. Pela manhã, essa pista central seria sentido bairro-centro e à tarde seria centro-bairro. Isso daria uma mobilidade muito grande
para Constantino, que é o principal eixo de entrada e de saída da cidade. Agora, em relação ainda a essa sua proposta, candidato, teria que ser tirado, então, todo aquele canteiro central. Sim, ali. Isso não incluiria só a parada de hoje do que já foi o Expresso um dia. Sim. Mas temos postes, tudo isso. Teria como remanejar para a direita e para a esquerda. Tem. Eu imagino que seria uma coisa bem cara fazer isso. Teria recurso para fazer isso? Não, olha só, mobilidade é cara de qualquer forma. E aí nós teremos que ter, e isso também está no nosso programa, um plano global de mobilidade, que diga as obras que precisam ser feitas. Eu vou fazer um resgate aqui. Frank Abraim Lima foi prefeito de Manaus em 1973-74. Ele não tem nenhuma obra física para mostrar, mas ele deixou o PDLI, Plano de Desenvolvimento Local Integrado. Os dois prefeitos que o sucederam fizeram a maior parte dessas obras. Vou dar o exemplo de duas. Jorge Teixeira fez a de Djalma Batista, sem a qual ninguém andava hoje, e o José Fernandes fez a Avenida Brasil. Sem a Avenida Brasil e sem a Djalma Batista, ninguém andava em Manaus. Agora, isso foi feito dentro de um planejamento, feito há mais de 40 anos. Eu resgato aqui o nome do Frank, porque quem faz coisas como a que ele fez, termina sendo esquecido como ele foi. Mas é preciso fazer isso. Nós temos um plano global integrado, né, que integre todas as obras que precisam ser feitas. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala da importância da construção de creches aqui na capital. Quando o senhor foi prefeito, o senhor só conseguiu construir uma creche. Agora, dessa vez, vai ser diferente? Sim, e vamos deixar as coisas bem claras. Eu fui o primeiro prefeito em 340 anos de história de Manaus que fez creche. E uma creche de 300 crianças. A creche que eu fiz, se você pegar as 8 que o atual prefeito fez, as crianças cabem dentro da creche que eu fiz. Essa é a diferença. E fiz com recursos da prefeitura. Na minha época, nós tivemos 5 bilhões e 800 milhões de receita. A atual administração já teve 15 bilhões. É só para mostrar a diferença. O senhor vai construir quantas, então? Não, eu não quero assumir números, até porque é muito perigoso você fazer esse tipo de promessa. A prefeitura, você precisa primeiro sentar na cadeira e ter clareza da real situação da prefeitura. E aí você diz, olha, dá para fazer 1, 2, 3, 4, 10, não farei nada que não seja possível fazer. Agora jogando aberto, com transparência, botando todos os números na internet, de tal forma que a população saiba exatamente quanto a prefeitura arrecadou. Hoje, essa informação ela está dispersa. As pessoas não sabem, por exemplo, que a prefeitura arrecada 12 milhões todo dia. Hoje, no final do dia, entraram 12 milhões de reais na conta da prefeitura. Candidato, vamos falar um pouco sobre as ruas de Manaus. Na época do seu mandato como prefeito, uma das maiores reclamações da população que a gente ouvia muito na rua era a questão de buraco nas vias dos bairros, nas vias de Manaus. Outros 2 prefeitos passaram pela prefeitura administrar a nossa cidade e esse problema persiste. Como o senhor pretende atacar esse problema em um eventual mandato de prefeito agora? Veja, primeiro tem uma diferença aí. Eu tinha buracos porque foram 28 quilômetros de adutoras. Foram 260 quilômetros rasgando rua para botar rede. E hoje, graças a Deus, a Manaus inteira tem rede de água. Pode não ter água, pode falhar aqui e ali, por um problema no Proama. Aí é outra questão, mas agora tem rede para a água chegar. E eu paguei esse preço. Isso é governar para as próximas gerações e não para as próximas eleições. Isso não deu um voto, porque não rendeu naquela hora. Mas tudo bem, não importa. Como resolver isso? Primeiro você tem que começar a resolver pela calçada. A nossa cultura era a cultura dos portugueses do final do século XIX. O que eles fizeram? A calçada dos portugueses eram aqueles tijolinhos, e tem um exemplo ali no Boulevard Amazonas, no cemitério São João Batista. Tijolinho e grama. Eu fui a Curitiba ver qual era a solução de Curitiba para as calçadas. É exatamente essa solução que eles copiaram dos portugueses. Nós não precisamos reinventar a roda, nós temos que fazer o que os portugueses fizeram. Tijolinho pave e grama, esse seria o padrão das calçadas. E depois não permitir calçada com degrau, com batente, com porta abrindo para fora, de tal forma que as pessoas possam mobilizar. Agora, qual é o importante nisso? É que vai ter por onde a água infiltrar.
como cimentou as calçadas, a água vem para a rua. Manaus não tem drenagem, vai levar 10 anos, 20 anos para você fazer toda a drenagem que precisa fazer na cidade. E aí a água empoça. Aí um pequeno buraco termina virando uma cratera. Agora, eu fui muito estigmatizado por conta dessa questão dos buracos por duas razões. A questão da água que eu estava enfrentando, e eu tinha 7 horas de programas de televisão todos os dias me atacando e realçando isso. E eu segurei a barra, não tentei cooptar ninguém, não fiz nada disso, deixei que cada um exercesse livremente o seu direito, se bem que eu sabia que por trás daquilo tinham patrocinadores que eram políticos adversários meus. Candidato, eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor vai votar com a Domingueira e se o senhor existe esse impasse agora com os empresários para a questão do aumento da passagem de ônibus. Olha só, a Domingueira é a coisa mais racional do mundo. Vejam, as empresas de ônibus devem entre 100 a 150 milhões de reais de impostos à prefeitura que elas não pagaram. A Domingueira o que é? Você tem, por domingo, 200 mil passageiros. Candidato, último minuto. Último minuto. Muito bem, rapidamente. A diferença da passagem a prefeitura vai pagar. Só que ela não vai pagar em dinheiro, ela vai pagar batendo nessa conta. Ganha o usuário, ganha você que usa o ônibus, ganha a prefeitura que desata o nó e ganha as empresas, até porque vão andar muito mais pessoas. Mas agora, nesses 40 segundos que me restam, que é o tempo que eu tenho no programa de televisão, eu quero falar com você, minha amiga e meu amigo. Nós estamos nessa luta, olhando nos olhos, falando com você, abrindo o coração. E agora é a hora de pedir o seu voto de confiança, pela volta da Domingueira, pela volta da meia na catraca, pela volta da integração temporal plena, pela volta do Boi Manaus, que é a maior festa do Norte-Nordeste, mas conseguiram reduzir essa festa, uma feirinha do Tururi da nossa época. Candidato. Manaus é alegre, muito obrigado, dia 2 é 40. Candidato, muito obrigado pela entrevista, seja sempre bem-vindo para prestar esclarecimentos aqui. Obrigado. Boa sorte, obrigada.